Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. Quero, em mais esta oportunidade, cumprimentar a todos, desejando-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, também o amparo de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, esteja na sua companhia. Prezados e amados irmãos, hoje eu quero falar de um assunto já de conhecimento de todos nós. Eu sei que poderá existir até mesmo alguns que dirá, mas de novo este assunto? Irmãos, sim, eu vou repetir este assunto porque é muito importante nós estarmos sempre relembrando da nossa responsabilidade e principalmente, irmãos, da maneira como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Então, irmãos, eu quero falar hoje a respeito da fofoca, do falar da vida alheia. Irmãos, eu me lembro que a missionária, certa vez, ela falando a respeito desse assunto, ela disse que a fofoca era uma das coisas que mais prejudicava a obra da igreja. Irmãos, e eu posso lhes afirmar que continua prejudicando. Aí muitos poderiam pensar, mas é juízo? Não, não é juízo. Irmãos, isso a gente percebe, a gente se depara constantemente no nosso lidar, principalmente com os nossos irmãos, na família e assim por diante. Irmãos, eu quero lhes dizer que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, como apostólicos, nós precisamos tomar muito cuidado a este respeito, com falar da vida alheia, com a fofoca. Irmãos, e por que eu digo isso? Porque, relembrando as palavras da missionária, a fofoca prejudica a obra da nossa igreja. Irmãos, e prejudica não só a obra como um todo, mas também prejudica a vida em particular daquele que fala, daquele que faz a fofoca, e prejudica também a vida da vítima, daquele de quem a pessoa fala, a vida daquele de quem a pessoa comenta. Irmãos, e muitos poderiam pensar, mas como isso pode atrapalhar? Como isso pode prejudicar? Irmãos, eu quero primeiramente dizer o seguinte: por que prejudica a vida da pessoa de quem nós comentamos? Vamos dizer assim, se eu faço um comentário, uma fofoca da vida de uma pessoa, isso pode prejudicar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa pode ter feito algo, pode ter cometido algum deslize e já se arrependeu. Às vezes aquela pessoa até se arrependeu, já pediu perdão. E eu, ao comentar a vida daquela pessoa para outras pessoas, eu vou difamar a vida daquela pessoa. E quando ela fica sabendo, ela vai ficar aborrecida, contrariada e corre um sério risco de perder até aquele espírito. Porque essa pessoa pode até desanimar, pode ir embora, se aborrecer, sair do nosso meio, do nosso convívio apostólico. Então observe que isto prejudica a vida da pessoa de quem nós comentamos. Irmãos, e prejudica a própria vida da pessoa que comenta. Sabe por quê? Porque, irmãos, sempre quando a pessoa faz uma fofoca, sempre quando a pessoa passa para frente o comentário da vida alheia, a pessoa aumenta. Existe um ditado que é muito certo, que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Irmãos, e é uma realidade isso. Então, irmãos, citando o exemplo da minha pessoa, se eu, ao comentar a vida do meu irmão, do meu próximo, para uma outra pessoa, e ali eu aumento algo, irmãos, eu estou mentindo. E a mentira não é de Deus. Os irmãos concordam? Então, se eu estou mentindo, já estou prejudicando eu mesmo. Duas vezes. Porque estou contando uma mentira, estou aumentando um fato e estou prejudicando a vida do meu irmão, do meu próximo. Então os irmãos observaram?
Irmãos, e prejudica também a obra da igreja, como um todo. Porque, irmãos, ao comentar a vida alheia, ao comentar certos fatos que acontecem na vida das pessoas, isso pode prejudicar a salvação daquela pessoa. Como eu disse, às vezes a pessoa já se arrependeu e, ao ficar sabendo, ficará aborrecida, contrariada e poderá perder até a fé. Os irmãos entenderam? Irmãos, e por outro lado, sempre quando nós falamos algo de alguém, irmãos, a primeira coisa que vem, irmãos, é o juízo. Então, ninguém faz fofoca, ninguém comenta a vida de outra pessoa, a vida alheia, com a intenção de ajudar aquela pessoa, não. A pessoa, a primeira coisa que vem, irmãos, o primeiro sentimento é este que eu acabei de falar, é o juízo. A pessoa já faz juízo na vida daquela pessoa. Então os irmãos observaram como isso é ruim, como isso prejudica a nossa vida, prejudica a vida do nosso próximo, do nosso semelhante e prejudica a obra da nossa igreja. Porque, irmãos, o juízo não compete a nós. Então, se nós estamos fazendo juízo, estamos sendo juízes. E nós não podemos julgar a vida do nosso próximo e do nosso semelhante. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós comentamos e com aquilo que nós passamos para frente. Irmãos, eu sempre digo, nós precisamos saber ouvir. Eu sempre cito um ensino da Santa Avó Rosa, que ela dizia que o apostólico precisa ser prontos para ouvir e tardios no falar. Exatamente por isso. Então, quando nós ouvirmos algo, nós precisamos ouvir, processar no nosso cérebro, no nosso coração e avaliarmos. Será que isto vai surtir algum efeito benéfico na minha vida ou na vida do meu irmão, do meu próximo? Antes de passar para frente, nós precisamos então, irmãos, analisar tudo isso. Irmãos, e eu acredito que fofoca, o falar da vida alheia, irmãos, não ajuda ninguém, só prejudica a vida do nosso próximo, do nosso semelhante e a nossa, e também a vida da igreja, como a obra da igreja como um todo. Irmãos, eu provo para os irmãos que ao comentar, fazer algum tipo de fofoca, irmãos, sempre aumenta algo e sempre vem o juízo. Eu vou citar para os irmãos um exemplo. Há algum tempo, uma pessoa chegou diante de mim e comentou que uma determinada pessoa, que era conhecido nosso, comentou que aquela pessoa havia se mudado da sua cidade. Então a pessoa falou, fulano se mudou. E logo, irmãos, já viu o juízo. Por quê? Porque a pessoa disse, ele deixou o filho. Esse senhor tinha um filho ainda jovem, falou, ele foi para outra cidade, se mudou e deixou o filho sozinho. Então os irmãos já observaram? Fofoca da vida alheia e já veio, irmãos, o juízo. Ele deixou o filho só. Irmãos, e passou algum tempo e num determinado dia eu encontro com a pessoa, eu encontro com esse conhecido, com esse amigo. E eu fiquei até um pouco surpreso, porque a notícia que eu tinha é que ele tinha se mudado. Aí eu falei, fulano, mas você não se mudou? Fiquei sabendo que você se mudou para outra cidade. Ele falou, não mudei não, a minha cidade é aqui mesmo. Eu só fiz uma viagem, mas já voltei. Então os irmãos observaram que enquanto um conto, aumenta um ponto. Aquele senhor fez uma viagem, já chegou no meu conhecimento que ele havia se mudado, e logo já veio também o juízo na vida daquela pessoa, que ele havia abandonado, deixado o filho, o jovem, sozinho. Então os irmãos observaram que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós passamos para frente. E como eu disse, irmãos, se nós analisarmos que não vai surtir efeito benéfico na nossa vida ou na vida do nosso próximo, do nosso semelhante, é melhor nós deixarmos isso de lado. Compreenderam? Irmãos, eu sei que é difícil, porque às vezes nós temos as nossas amizades, às vezes são pessoas que têm uma amizade, vamos dizer assim, bastante chegada, e vêm falar fofocas pra gente, vêm contar da vida alheia. Irmãos, eu sei que é difícil a gente, vamos dizer assim, descartar aquela pessoa e falar, olha, eu não quero ouvir
comentário, eu não quero ouvir fofoca. É difícil, irmãos, a gente agir desta forma, a gente tratar as pessoas desta forma. Então, irmãos, vamos ouvir, sim, ouça, vamos ouvir, mas não passe para frente aquilo que não tem certeza, ou até mesmo se tem certeza da vida de outras pessoas. Irmãos, e outro fato que eu queria também deixar bem claro é o seguinte, que muitas pessoas, eu já ouvi pessoas afirmarem, mas isso não é fofoca, isso é um caso, é verídico. Irmãos, mas fofoca não é só mentira, fofoca não é só aquilo que as pessoas inventam da vida do seu irmão, do seu próximo. Pode ser às vezes um acontecimento verídico na vida da pessoa, pode ser que realmente aquilo tenha acontecido. Irmãos, mas quando passamos para frente com o intuito de comentar ou até mesmo de denegrir, devassar a vida do nosso próximo, a vida do nosso semelhante, irmãos, isto é fofoca e é muito, irmãos, prejudicial para a nossa vida, para a vida do nosso irmão, do nosso próximo e para a obra da nossa igreja, e é condenado na doutrina. Então, irmãos, eu deixo aí este pequeno resumo sobre este assunto. Como eu disse, é um assunto conhecido, eu acredito que os irmãos tenham ouvido muito falar a esse respeito, mas é muito importante nós estarmos sempre relembrando, para que não venhamos a cair nos laços do inimigo, principalmente em se tratando deste assunto. Irmãos, eu deixo aí esta reflexão, que cada um guarde consigo e procurem tomar cuidado, procurem zelar, cuidar daquilo que a sua pessoa ouve, daquilo que a sua pessoa fala, comenta, principalmente a respeito da vida do próximo, a respeito da vida do nosso irmão. Espero que estas palavras serviram para lhes alertar e também para ajudar a terem mais sabedoria, mais entendimento, mais força para vencerem as lutas, vencerem principalmente este hábito, este costume que, além de feio, é claro, é muito condenado na doutrina. Deixo aí mais uma vez, estas palavras e também os meus agradecimentos pela sua atenção e pela sua agradável companhia. Até o nosso próximo encontro.